Olá, hoje eu quero conversar com você, cuidador profissional, cuidador familiar, cuidadores em geral, enfermeiros e também terapeutas. O assunto que eu quero falar com você é sobre constipação intestinal. O sofrimento da constipação intestinal para o paciente que tem demência, para o paciente que é idoso, para qualquer pessoa que tem constipação intestinal, é um sofrimento. E aí nós devemos pensar, não é só a constipação que gera o sofrimento. Imagine uma pessoa idosa ficar sentada no vaso por vários minutos, esperando, né, o bolo fecal descer. Imagine o processo de ser massageado aquela região. Imagine também a irritabilidade desse paciente. A possibilidade, depois da irritabilidade, aumento da pressão arterial. Imagine um paciente ali que já não tem mais força dessa posição, como é que fica a coluna lombar dele naquela posição. São várias condições que geram, outros problemas para o paciente e um deles, é essa parte de saber que a constipação intestinal gera o fecaloma, ou megacólon, E ali fica aquele monte, aquele montoado de fezes na parte final do intestino. E, consequentemente, é um processo inflamatório que se tem um processo inflamatório, nós sabemos que o processo inflamatório infeccioso é a relação central para que haja demência de Alzheimer, qualquer processo inflamatório. E a constipação intestinal aumenta o aceleramento, a progressão para que o avanço da demência se torne mais rápido. Então, nós precisamos ver meios de mudar essa situação. Nós precisamos entender. E para isso eu queria que você entendesse um pouquinho. Eu espero que eu seja clara, que você entenda aonde que acontece isso. A constipação intestinal, ela acontece no intestino grosso. Mas o intestino grosso é dividido em colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto. Quando nós falamos aqui no colo ascendente, nós temos um bolo fecal molhadinho, sabe? Tem muito líquido. Isso se a pessoa foi hidratada. Então, ele já chega aqui, ele ainda está hidratado, ele está cheio de água. Quando ele passa aqui, o bolo fecal passa para o colo transverso, aí ele se torna semi-pastoso, E depois, a hora que chega no cantinho, ele se torna pastoso. Quando ele desce, que é o colo descendente, ele se torna mais túrgido, mais durinho, Mas não seco e não desidratado e não duro. Quando começa esse processo irritativo se tornar repetitivo, acaba que aí começa a irritar, a parte interna da musculatura lisa do intestino. E começa a gerar todos esses danos que eu falei. Então, quais são as causas? O que pode gerar isso? Às vezes, a pessoa, desde jovem, tem um intestino preguiçoso. Às vezes, depois que a mulher tem filhos, às vezes a idade, após os 40 anos, começa a motricidade, a motilidade do nosso corpo diminuir. A ação da gravidade joga tudo para baixo. Então, acaba que até o intestino começa a não ter motricidade e motilidade.
ele tem a capacidade, o intestino, tanto de levar, absorver, mas também como excretar as toxinas do nosso corpo. E, consequentemente, precisamos ver se esse metabolismo, se essa fisiologia não está acontecendo, tem mais outras coisas que nós precisamos analisar. Será que não é falta de uma boa caminhada, de uma atividade física? Será que não está relacionado com a nossa alimentação de anos e anos de forma errada? Principalmente ingerindo grande quantidade de carne vermelha, de laticínios. Tem a relação também com os medicamentos, mas não podemos mexer nos medicamentos. Podemos, talvez, se nós tivermos certeza que um medicamento está fazendo isso, de nós tentarmos conversar com o médico para ver se ele tem um outro medicamento que não faça tantos efeitos colaterais para que o intestino venha a funcionar. E tem a relação de anti-inflamatório, de antibióticos. Então, são várias coisas. E uma delas que nós sabemos também é a falta de ingestão de água. O intestino, ele tem a capacidade de absorver diariamente 9 litros de águas, ou de fazer esse metabolismo de 9 litros de água. Então você vê que ele precisa estar hidratado. Se nós sabemos que essas são as causas, nós precisamos tentar modificar essa situação. E eu, como fisioterapeuta, quero te sugerir algumas coisas que cabem a mim te orientar. Eu te oriento que você tente colocar o seu paciente de pé, que você tente fazer caminhadas. Se você não consegue fazer caminhadas longas, faça caminhadas curtas. Não, meu paciente não consegue mais fazer caminhadas. Então, você precisa fazer exercício na cama mesmo com ele. E os exercícios que eu te sugiro, bom seria mesmo se você familiar, se você cuidador, tivesse sim um fisioterapeuta. Porque aí nós iremos avaliar a parte da coluna, a parte do joelho, mas suponhamos que você não, principalmente por hoje, nós estamos passando por essa pandemia e você não tem condições, ou talvez você não tem condições mesmo de ter um fisioterapeuta em casa. Eu te sugiro que você coloque o seu paciente na cama e diariamente você começa a pedir a ele para fazer a bicicleta no ar. Tá, ele não consegue, você faça passivamente nele. Você vem, segura os pés dele e faça flexo-extensão, né? Do joelho, do quadril. E aí você faça, descansa um pouquinho, faça novamente. Você pode com as 2 mãos fazer flexão e voltar do quadril. Isso dá motilidade coxo-femoral, mas também o sistema peristáltico do intestino vai movimentar melhor. Uma coisa que a gente não dá atenção, mas eu quero falar com você como é importante a gente inspirar e expirar. Olha, quando eu inspiro, além de eu movimentar a minha caixa torácica, eu acabo movimentando todos os órgãos do abdômen. E quando eu expiro, a mesma coisa. Então, se você puder fazer algum exercício de respiração, dando ênfase é muito importante. Você também pode fazer um pouquinho da drenagem.
Ah, eu não sei fazer drenagem. Novamente, o fisioterapeuta é o profissional capacitado, mas você pode fazer uma massagem suave ali, naquela região que eu te falei, do colo sigmoide e no reto. Mas eu vou te dar uma orientação de como você faz a drenagem linfática. Primeiramente, é interessante você massagear a região da lombar, até para aliviar esse incômodo. Passa uma pomadinha. A região da lombar, toda a inervação, os dermátonos estão interligados com o abdômen e principalmente com o intestino. Então, se você massagear, já vai ser bom, tanto para a coluna quanto para estimular os linfonodos, os nervos. Então, faça uma massagem na coluna lombar. Depois, suponhamos que a minha mão seja o abdômen. Essa parte que eu te falei do colo transverso do abdômen. Aí, aqui o colo, você vai pegar e pôr a sua mão direita. E aí você vai acoplar. Você acoplou, isso aqui é a drenagem, tá? Aí você acoplou, você empurra um pouquinho e você movimenta. Empurra um pouquinho, movimenta. Empurra um pouquinho, movimenta. Empurra um pouquinho, movimenta. Acaba que numas 2 ou 3 vezes, você repetindo 3 vezes, você vai chegar no colo descendente, no colo sigmoide. Quando você chegar lá, você novamente com a sua mão, você vai aparar a pele do paciente e aí você vai apalpar, pressionar e puxar. Aplanar a tua mão, apalmar e depois soltar. Isso você vai fazendo, esse movimento. Quando você chegou ali na fase final e você encontrou o colo sigmoide lá no finalzinho, e aí você vai pegar e fazer isso aqui, ó. Você vai achar esse ossinho do paciente. Acima do ossinho, você vai fazer uma pinça aqui, com as 2 mãos. E aí você vai pinçar, não é para machucar, você vai pinçar e vai puxar. Você vai manter por alguns segundos ou até minuto essa puxada. Você vai puxar a alça do intestino. E ali é certeza, se você puxou de forma correta, essa alça vai fazer com que o cocô caia, ele despenca, tá? Terminou isso, você precisa pensar, eu preciso dar mais líquido, eu preciso dar um jeito, você não pode ficar só na água. É suco, é chá, é vitamina, é fruta que também tem muita água. Você tem que inserir tanto as frutas, mas também os legumes, as verduras que tem mais fibras. E eu venho fechando com você, de você dar um suco bomba para ele. Um suco bomba. O suco bomba você vai ter meia laranja, 4 ameixas pretas. Você vai colocar meio abacate, meio mamão e água. Se tiver um pouquinho de farelo, às vezes você coloca o farelo de trigo, tá? Coloca uma quantidade de água que dê um copo bom. Bata no liquidificador e dê fresquinho para ele. Tenta fazer um protocolo diário. O mais importante para que isso dê certo é persistência e repetição. Não é porque ele melhorou hoje que amanhã você vai mudar. Não, melhorou, você tem que ter um ciclo repetitivo.
até para que ele saiba que todo dia tem aquele alimento, que o metabolismo dele sinta falta daquele alimento. E aí talvez você vai diminuir o processo inflamatório, que é uma reação que pode gerar o avanço, a piora do seu paciente. Essas são as minhas orientações. Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas. Espero que você vá lá. Inscreva-se. Compartilhe a sua vivência comigo, para que, como fisioterapeuta, eu possa te orientar, ou eu possa conversar com profissionais ou trazer profissionais que possam também falar de um assunto com confiabilidade, tá? Eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada.